Bom dia, irmãos. Bom que de manhã eu não me sinto sozinho, todo mundo é meio japa que nem eu, né? Todo mundo com os olhinhos puxados, coisa boa. Irmãos, que maravilha podermos nessa manhã adorarmos o Senhor, olharmos para Jesus. Não há nada mais apaixonante do que isso, nem aqui nem no céu. A glória do céu é Jesus. Quando algum irmão às vezes perguntava o que tinha sido ministrado na reunião e eu não lembrava, eu dizia em âmbito geral: a ministração foi sobre Jesus e as coisas boas da Bíblia. Porque tudo é sobre Jesus, tudo que o Espírito faz é sobre Jesus. Jesus é a revelação de toda a Escritura. Interessante que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estão a caminho da aldeia de Emaús. Lembram dessa situação? Eles estão lá caminhando, falando sobre o que tinha acontecido com o Senhor, e o próprio Senhor se aproxima deles na caminhada. E aí Jesus pergunta sobre o assunto que lhes preocupava, e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Parafraseando aqui, os dois olham para Jesus e dizem assim: tu é o único que não sabe o que aconteceu contigo mesmo? E aí é interessante porque Jesus, começando por Moisés, a palavra fala em Lucas 24, 27, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Repete comigo: em todas as Escrituras. Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que falam a meu respeito, são elas mesmas que testificam de mim. Em Hebreus 10,1 fala que a lei era a sombra dos bens vindouros, e não a imagem real. Interessante, né? Porque na sombra nós não vemos exatamente o formato, mas Jesus é a substância daquilo que havia sido profetizado. O ano passado eu fui levar um filme para revelar, até demorei para achar, na Zona Sul já não tem mais, eu fui achar só no centro um lugar para revelar um filme, e o Jimmy estava fazendo essa comparação no nosso retiro do presbitério, e realmente quando tu pega um filme, lembra do filme? Tu olhava aquilo meio obscuro, né? Tu tinha que olhar assim, até na verdade tinha que cuidar para não queimar o filme, mas aquele filme passava por um processo de revelação. O que acontecia? A gente podia ver claramente. A revelação é Jesus, e a obra que o Espírito Santo faz é tornar aquilo que outrora para nós estava obscuro, e agora em Cristo se torna revelado. A palavra fala em Colossenses 1, 15 a 17, não sei se tem como ir projetando os textos, mas podemos abrir a palavra de Deus, Colossenses 1, 15 a 17, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Romanos 8, 28 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, 29, né, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Queridos, existe algo muito importante que nós precisamos lembrar, que para Deus, o Pai, Jesus Cristo é tudo, em todo o pensamento de Deus. Tudo que existe, existe por causa de Jesus. Ele é a base do próprio juízo de Deus, porque Ele vai julgar todas as coisas que Ele mesmo criou para a sua glória. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, que significa dono. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse dia vai chegar.
Já parou para pensar? Todos os grandes homens da história, Júlio César, Carlos Magno, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Hitler, Satanás vai olhar para os seus demônios e dizer: se ajoelhem, Ele é o Senhor. Nós vamos ver isso, queridos. Glória a Deus que pela sua graça, nós já temos nos curvado diante desse bendito Senhor. Quando Moisés pergunta para o Senhor: qual é teu nome? Deus não pode apontar para nada fora de si, porque qualquer comparação é diminuí-lo. Ele aponta para si mesmo e diz: eu sou o que sou. É interessante porque em toda a Escritura, o atributo mais exaltado do Senhor é a sua santidade. Quando nós queremos destacar algo, nós usamos o marca-texto. O judeu usa de repetição. E nós podemos ver o exemplo disso lá em Isaías 6, 2 e 3, quando os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os céus declaram isso o tempo todo. Por que não aparecem anjos voando declarando: Deus é amor, amor, amor? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Embora Deus seja amor e Deus seja bom, mas a santidade de Deus permeia todos os seus atributos. O amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a própria ira de Deus é santa. E santo, querido, significa posto à parte, fora do comum, outro. Deus é outro. E esta santidade de Deus é encarnada na pessoa de Jesus. E em Jesus, Deus pode apontar e dizer: é assim que eu sou. Porque Jesus é a imagem exata do Pai. O próprio Senhor exulta lá em Mateus 11, 25 e 26, dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Em Romanos 11, 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meditando nessa palavra, o Senhor pôs muito claro no meu coração, o nós juntos contemplarmos ao Senhor pela sua palavra, olharmos cada texto da sua palavra, Jesus. E por que precisamos olhar para Jesus? Rogério nos lembrou aqui de um texto, lá em 2 Coríntios 13, 18, diz: e todos nós com o rosto desvendado. Aliás, queridos, revelação é tirar o véu. Isso é a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. Eu lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, com a palavra de Deus, as coisas santas, as coisas que agradam a Deus, como o Senhor se tornou o mais precioso dentre tudo nessa vida. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, como é importante contemplarmos ao Senhor. Olha, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é essa comunhão com Deus. Muitas vezes vamos para o Senhor agitados, na correria do dia. Se você tem orado apressadamente, lido a Bíblia apressadamente, você corre o risco de que a sua fé também morra rapidamente. Nós precisamos aprender a nos aquietar,
e contemplar o Senhor, e dedicar tempo ao Senhor, em ouvir ao Senhor. Será que o nosso tempo de comunhão com Deus se resume a jogar um monte de palavra para o Senhor, depois sai e vai embora? Às vezes o Senhor nos vê indo embora e o Senhor queria falar e a gente já foi embora. Muitas vezes, queridos, há uma batalha espiritual acontecendo, até que a gente consegue se aquietar e começar a ouvir o Espírito, e como é precioso poder ser conduzido ao Espírito Santo a contemplarmos o nosso Senhor. Retiro do presbitério, o Senhor nos levou a meditarmos em Isaías, e fomos observando e lendo, e eu queria ler esse texto com os irmãos que lemos lá, está em Isaías 47, versículo 1 em diante, 42, Isaías 42, interessante como aquela outra vez que eu falei sobre Isaías 6, a visão de Isaías, fiz uma introdução falando a respeito do paralelo do livro de Isaías com toda a Escritura, os 66 capítulos de Isaías com 66 livros da Bíblia, o paralelo que há, interessante, a centralidade de Cristo. E depois, lá nos achados de Qumran, no Mar Morto, foi achado o livro de Isaías por aqueles pastores beduínos, e eles acharam o livro de Isaías 1000 anos mais perto do que o último registro que se tinha do livro, 1000 anos mais perto do original de quando foi escrito. Pasmem, irmãos, o livro estava igual. Por quê? É soberania de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras, é obra do Espírito Santo, é algo sobrenatural, mas parece que Deus permitiu isso para testificar para nós a pessoa do Senhor. Vamos ler juntos aqui então, Isaías 42, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem agitará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até às extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há neles, vós terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os seus caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei.
Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Queridos, observem comigo o versículo 1. Quando nós olhamos esse primeiro versículo, o que lembramos na pessoa de Jesus? Sabe o que eu vejo nesse primeiro versículo aqui? Isso aqui me lembra do batismo do nosso Senhor. Olha ali, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará direito para os gentios. Agora olhem comigo o texto de Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, Jesus não havia ainda operado nenhum milagre, ele não havia morrido na cruz, não havia ressuscitado dos mortos, não havia feito tantas coisas que fez, quando essa voz se fez ouvir da parte do Pai: esse é meu Filho amado. Por quê, irmãos? Jesus já havia se esvaziado da sua glória. Irmãos, uma das maiores expressões do amor é o esvaziamento. Jesus havia se esvaziado, e queridos, isso confundiu muitos judeus que esperavam um libertador Messias político, militar, e vem um servo, humilde, manso, de coração. Isso contrariava a própria lógica daquilo que eles esperavam a respeito de um líder. Se Jesus tivesse nascido na maior de todas as mansões, já seria uma grande humilhação diante de quem ele é e sempre teve com o Pai na glória. Mas, para surpresa de muitos, aquele que criou o universo, que nem os céus dos céus podem conter, nasceu numa manjedoura, lugar de animais, o Senhor da glória. Dá para pensar na humilhação de Jesus por amor? Tem uma parte lá em João 13, muito conhecida dos irmãos, que me constrange toda vez que eu leio esse texto da palavra. A palavra diz lá que, tendo o Senhor, sabendo este, que o Pai tudo lhe confiara, o destino do céu, da terra, todas as coisas, ele poderia talvez se inflar, se engrandecer, ele é digno disso, mas nesse momento, o Rei do Universo pega um balde, uma toalha, e passa a lavar os pés dos discípulos. Tu já contemplou um amor como esse? Uma humilhação como essa? Queridos, os escravos que lavavam os pés eram os de menor valor. Quando ele não tinha nenhuma aptidão, ele era colocado nessa função. Eles entravam de um jeito e tinham que sair de costas. E queridos, não pensem que o Senhor se humilhou apenas por causa da sua missão. Olha comigo esse texto de Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Na eternidade, queridos, o Senhor vai servir. Bendito o nome de Jesus. Tu consegue parar para pensar o constrangimento desse momento? O amor do Senhor nos constrange. Lá no céu, se vai ter um momento que eu vou ficar constrangido, vai ser esse aqui.
o Senhor nos servindo na eternidade, amados. Interessante que os discípulos assimilaram isso. Lá em Atos 4:30, lembram quando os discípulos são perseguidos e eles oram? Olha que oração interessante dos irmãos. Fala lá, né, de que, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a intrepidez, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Que oração, né? A gente não costuma orar assim, chamar Jesus de servo, né? Discípulos oraram assim. Bendito seja o Senhor. Irmãos, vejam como é vã a glória humana. Vanglória é uma glória que é vã. Como é insensatez buscar reconhecimento humano. Parece que isso penetrou mesmo dentro do contexto dito evangélico. Parece que os maiores são os pregadores eloquentes, aqueles que tocam e cantam com maestria. Irmãos, maior no reino de Deus continua sendo aquele que serve. O mundo diz assim: quem não é visto, não é lembrado. No reino de Deus, bem-aventurados os que servem sem ser vistos, porque esses serão lembrados e recompensados pelo Senhor. Deus te vê quando tu serve, meu querido. Talvez ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu. Deus te vê. Deus te vê. Lá no Retiro de Jovens eu contei uma história de um pianista talentoso, que não era o Cacilhas, nenhum dos queridos aqui. Uma ilustração de um pianista que tocava muito bem. E uma vez um mestre da sua área chamou ele para ajudá-lo a desenvolver mais o seu talento. E aquele mestre começou a ensinar técnicas, notas, harmonias. E ele desenvolveu muito mais o seu talento, ao ponto dele ser convidado a interpretar uma peça num auditório, num teatro que estava lotado naquela noite, e há tempo que não lotava, e ele interpretou maravilhosamente bem. No final, todo o auditório se pôs em pé e aplaudiu, 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 e ele ficou olhando aquilo tudo, e foi se murchando, ficou cabisbaixo, e foi embora triste, saiu do palco. Aquele que estava organizando o evento foi atrás dele e disse: mas o que aconteceu? Tu interpretou maravilhosamente bem a peça, fazia tanto tempo que esse teatro não lotava, todos te aplaudiram. O que aconteceu? Por que você está assim? Aí ele diz assim: o meu mestre estava na primeira fileira e ele não me aplaudiu. Queridos, nós servimos a uma plateia de um homem só. Jesus não buscou aplausos, reconhecimentos, ser visto. Só tinha uma coisa que importava para Jesus: o Pai, a glória do Pai, o sorriso do Pai. Quando o Senhor nos enche do Espírito Santo, a única coisa que nos importa e que nos deixa satisfeito é Cristo exaltado. Eu estava junto com a Paula no Nordeste, ministrando num retiro de jovens, e lá estava uma irmã, que ela sofreu um terrível acidente de carro, perdeu os pais, que eram irmãos em Cristo, a irmã dela também faleceu, a irmã dela que já ficou hospedada lá em casa, anos atrás, a família muito do Senhor, aquela tragédia terrível, e ela sobreviveu a essa tragédia. E uma das coisas que eu queria muito era ver ela lá, uma amiga querida, uma irmã preciosa. Só que a primeira vez que eu vi ela lá, irmãos, aquilo me constrangeu. Estávamos na casa do Samuel, uma comunhão
tinha algumas visitas, nós estávamos lá, a esposa dele está preparando um almoço precioso. O almoço para mim sempre é precioso, irmãos. Eu sei que você pensou isso, né? E aí, entra ela. Só que como nós estávamos numa conversa ali, um pouco mais profunda sobre o retiro, não deu tempo, eu só cumprimentei ela, já passou reto para a cozinha. Eu achei que ela ia participar da comunhão. Ela entrou na cozinha, ajudou a fazer todo o almoço, lavou toda a louça e foi embora. Ela ficou sabendo que nós estaríamos lá, ela foi lá só para nos servir. E eu fiquei muito impressionado. Depois pude ter um tempo de comunhão, eu e a Paula com ela, a fé, a alegria e o amor daquela irmã para com nosso Senhor. E eu pude ver ali uma coisa, irmãos, maturidade. E nós vimos isso no retiro. O Filho de Deus ruiós, maduro, é o que serve. Ela poderia ter todos os motivos para viver amargurada e angustiada com a vida. Queridos, o sorriso dela tu via até de costa, tu via dente. Aquela alegria que é fruto do Espírito, daqueles que andam com Jesus. E serve, o tempo todo servindo. Eu ficava olhando. A natureza do nosso Senhor manifesta. Agora tem algo muito interessante também nesse texto ali, do primeiro versículo de Isaías 42. Nós estamos no primeiro versículo, tem mais 17, tá, irmãos? Mas fala do Espírito Santo. E o Senhor foi cheio do Espírito, foi batizado no Espírito. Depois que ele saiu das águas, o Espírito desceu sobre ele. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Queridos, sempre que eu penso, e talvez você também, em Jesus no deserto, nós esquecemos que o Espírito Santo estava lá. A imagem que eu tenho é de Jesus sozinho, enfrentando o deserto, enfrentando o diabo. Mas o Espírito Santo estava lá. Provavelmente elucidando o Senhor com os textos para rebater o diabo e tudo mais. Depois que ele sai do deserto, o Espírito aparece de novo, porque ele saiu no poder do Espírito. Irmãos, nós não enfrentamos os nossos desertos sozinhos. O Paráclitos, que é aquele que se coloca ao lado, não é para nos livrar do sofrimento, mas é para nos fortalecer em meio aos nossos sofrimentos. O próprio Filho aprendeu a obediência pelo que sofreu. E Jesus não venceu o diabo porque ele era Deus, queridos, mas como homem, porque se ele estivesse lá como Deus, o diabo nem ia tentar ele pedindo adoração, o próprio diabo ia adorá-lo, ia se ajoelhar. O que diz lá em Atos 10:38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque ele era Deus. Porque Deus era com ele, ele havia sido ungido. Irmãos, nós somos ungidos, nós temos o Espírito. Por isso nós podemos andar como Jesus andou, viver como ele viveu, mas sobretudo, ser como ele é. Agora, queridos, isso para mim torna ainda mais belo quando eu contemplo a cruz. A cruz certamente foi o maior sofrimento do nosso Senhor. Olha o que está em Isaías 50, 6-8, diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Ele está sendo ajudado por Deus, a graça do Espírito estava fortalecendo ele, no meio das humilhações, das aflições, e nós sempre olhamos para a cruz e lembramos do sofrimento físico como sendo a pior parte. Queridos, o sofrimento físico foi terrível, sem dúvida, mas não foi a pior parte. Você sabe qual foi a pior parte da cruz? Foi o Pai que sempre olhou para o Filho com amor, com admiração, com prazer, como vimos quando Jesus foi batizado, quando ele toma todos os nossos pecados, pela primeira vez na história de Deus, em toda a eternidade,
Jesus diz algo que nunca tinha dito para Deus, o Pai: por que me desamparaste? E isso, irmãos, Ele fez para que nós nunca fôssemos desamparados. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: você é amparado por Deus. As mãos do Senhor te segura firme. Firme. Deus está te segurando. Filho de Deus, saiba que Ele nunca vai te desamparar, porque o Filho foi desamparado em nosso lugar. E essa foi a pior coisa da cruz. Por isso, queridos, o nosso serviço a Deus precisa ser fruto da obra do Espírito. Em Romanos 8,8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós sempre pensamos na carne como pecado, a parte má da carne, e está certo. Mas, queridos, existe o bem feito na carne que também não agrada a Deus. Nós podemos fazer uma porção de coisas boas por outras motivações, por uma motivação própria, de autopromoção, ou qualquer outra lá. Por isso, em tudo, amados, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, para fazermos a obra de Deus. Quero ir para o versículo 6 do Isaías 42, do texto de referência nosso aqui, que diz uma coisa muito interessante, que ele seria posto como luz para os gentios. Ah, meus irmãos, isso é tremendo. Lembra quando Isaías tem aquela visão, Isaías 9, texto também muito conhecido, diz assim: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí na continuidade diz, que luz era essa? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Onde é que fica, irmãos, a região da sombra e da morte, a terra da aflição? Não é uma região geográfica. Quando o profeta olha para as nações, Galiléia dos gentios, eu creio que ele olhou para nós também. Nós estávamos juntos nesse lugar. As trevas era o lugar de todo homem sem Deus. Ele estava olhando os povos caminhando sem Deus. Mas há uma promessa para a terra da aflição: não continuará a obscuridade. Por quê, irmãos? O que diz lá em João? Quem é essa luz? Como podemos ver o cumprimento disso na pessoa de Cristo? O que diz lá em João 1, texto conhecido também nosso? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Lembra da visão dos pastores da terceira vigília da noite, que eram os pastores mais pobres? Dá um clarão, vê anjos cantando diante de Deus, aquela visão celestial. E o anjo diz assim: não tema, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, a mesma expressão, nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Irmãos, as trevas foram vencidas por Jesus,
E por mais que nós estejamos cercados de obra das trevas, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa luz, queridos, um dia também nos iluminou e operou em nós aquele que para mim é o maior de todos os milagres, mais do que cego ver, surdo ouvir, coxo andar. Era alguém que amava tudo que Deus odiava, e odiava tudo que Deus amava, e agora passa a amar o Senhor de todo o coração. Nós nunca podemos nos esquecer desse maior milagre de todos, a nossa salvação. Alguém que antes servia às trevas, agora está na luz. Alguém que estava aprisionado nas drogas, e agora é um pai de família. Alguém que era irado, mas que hoje é manso. Deus nos deu um novo coração. Aleluia, aleluia, a luz prevaleceu. A palavra diz, se o nosso evangelho, lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Essa luz resplandeceu em nosso coração, para que pudéssemos ver o Filho de Deus. Essa é a luz. Pedro menciona essa luz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Ih, está fraco. Daquele que nos chamou das trevas. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Eu fico imaginando João escrevendo sobre Jesus. Eu não consigo ver de outra maneira João escrevendo, senão quebrantado, emocionado, vibrando, cheio de alegria, dizendo que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, tudo aquilo que antes nós não podíamos ver com relação ao Filho de Deus, mas agora nós temos visto, os nossos ouvidos ouvido, as nossas mãos apalparam o verbo da vida, e nós damos testemunho disso. Ele faz essa introdução maravilhosa a respeito da experiência dele de andar com Jesus, lá em 1 João 1 em diante. Daí ele diz uma coisa, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Parece que ele vai dizer uma grande coisa, vai fazer uma grande explanação. Ele diz que essa mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Olha o versículo 7 de Isaías 42. Tenham paciência comigo, queridos. Diz ali, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Abram comigo Atos 26, 18, lembrando desse texto que lemos agora. Olha Paulo diante do rei Agripa, naquela audiência, dando testemunho, olha o que ele diz: para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, é a mesma obra que nós somos chamados a fazer. O que tinha sido profetizado que Deus faria na pessoa de Cristo, e de fato fez, Ele continua fazendo através da igreja. Eu sempre olho aquela cura que Jesus operou, se eu não me engano foi em Atos 9, daquele cego, que os fariseus ficam
indignados por causa daquela cura, e ficam perguntando para o cego, mas como é que ele te curou? Como é que foi? Me explica melhor. Diz, mas eu já disse. Tá, mas como é isso? Olha, uma coisa eu tenho para dizer, eu era cego, e agora vejo. Eu fico pensando que esse deve ter sido o testemunho daquele gadareno liberto, daquele monte demônio. Ele não teve muito tempo com o Senhor, e ele foi enviado para Decápolis, 10 cidades, né, Decapólis. Qual o testemunho? Não tinha muita teologia, ele tinha um testemunho de que ele era escravo, mas agora ele era livre. Todos nós temos esse testemunho, irmãos. É ou não é verdade? Nós éramos cegos, estávamos perdidos, e agora vemos. Você vê, irmão, mais longe do que um filósofo na ponta dos pés, como diria um irmão uma vez que eu ouvi. Um filho de Deus de joelho vê mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Lembram de quando João pede para perguntar se Jesus era Jesus, aquele que havia de vir? Havia uma profecia, não precisou abrir, mas está lá em Isaías 35:5, que diz, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos. Para pensar em alguém profetizar isso, irmãos. Imagina tu sentado, se levanta um profeta e diz, um dia os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, e os coxos vão saltar. Amém, né? Será que era uma figura? Será que estava querendo fazer alguma relação? Quando João pergunta, olha o que Jesus diz lá em Mateus 11, 4-5, ide e anunciai a João, o que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Senhor diz, está acontecendo, vai dizer para João, aquela profecia, vocês estão vendo ela se cumprir, sou eu mesmo. E que palavra temos hoje para a nossa vida? O que as Escrituras dizem? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião, e também em Porto Alegre, né, irmãos? Para pôr os que em Porto Alegre estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de dantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus não desistiu do seu propósito. Você sabe o que aconteceu quando Noé saiu da arca? Quando Noé saiu da arca, ele constrói um altar e faz um sacrifício ao Senhor. Aliás, é em Noé que aparece a primeira vez a palavra aliança. E ele diz a palavra que Deus aspira aquele sacrifício. Entra em aliança com Noé. Ele diz assim, nunca mais vou destruir a terra. E lá no capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, Deus diz assim, abençoou Deus, depois desse momento, né, que Deus aspira, vamos ler, desde o 8:20, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos,
e enchei a terra. Olha que tremendo isso. Não ecoou o que estava lá em Gênesis? Irmãos, eu creio que quando o pai olha para o sacrifício do filho, porque ao pai agradou moê-lo, o pai olha para aquele sacrifício e aceita aquele sacrifício. E agora ele diz o que ecoou: sede fecundos. Ele diz para nós agora: ide e fazei discípulos de todas as nações. Não ecoou: sede fecundos e multiplicai-vos? Deus te deu fertilidade espiritual, irmã, para gerar muitos filhos na fé. Ontem nós estávamos numa comunhão e eu me alegrei de ver 2 rapazes que eu tive o privilégio de poder enterrar vivo. Ou melhor, enterrar morto e tirar da sepultura vivo. Não passe por essa vida sem essa alegria de cooperar com Deus na salvação de outros. Eu estou indo para o final e eu vou pular para o versículo 8 de Isaías 42. Tanto 8 quanto 17, nessas duas partes, falam. Eu vou ler o 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Irmãos, eu creio que a primeira vez que aparece na palavra idolatria é na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, apesar de que não há essa palavra idolatria explícita, o coração daqueles homens é desnudado, quando fala lá em Gênesis 11, versículo 4, que disseram assim: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. O objeto era apenas uma exposição do coração de querer se tornarem célebres. Eu tenho me preocupado com a idolatria nos nossos dias, porque hoje as pessoas já não se satisfazem mais com aquilo que Deus dá. Parece que aquele versículo da palavra: tendo o que comer e o que vestir, tendo sustento e o que vestir, estejais vós contentes. O versículo foi rasgado por essa geração. Ter o que comer e o que vestir não é mais o suficiente, não é mais motivo de contentamento. Parece que o Deus desses dias virou o ter. Se tu não tem tudo que a propaganda quer te dar, você não é completo. Lembro de um casal que estava muito bem, vivendo num apartamentozinho, os dois ali, humilde, alugado. Não sou eu, embora o meu seja alugado, seja pequeno também. Mas aí foram lá nessa coisa de ter, se comprometeram para querer aumentar o padrão de vida, compraram uma casa. Aí compraram isso, compraram aquilo outro. Aí os dois se comprometeram a ter que trabalhar por muitos anos para poder quitar essas aquisições. E aí vieram os filhos. E agora os dois não têm mais condições de cuidar dos filhos que Deus deu, porque tem que cuidar das coisas. Irmãos, a palavra diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Está lá em 1 Timóteo 6, de 9 a 11. Tenho me preocupado em ver, parece que alguns pais se satisfazem com os filhos formados, sucedidos, bem-sucedidos. Se puder fazer uma faculdade, se formar, trabalhar, glória a Deus. Mas parece que isso se tornou uma coisa mais importante, e alguns pais ficam satisfeitos em ver seus filhos bem-sucedidos em detrimento da vida deles com Deus. Alguns estão até fora da fé. Irmãos, nós estamos preparando filhos para a eternidade. Minha principal oração
pelo meu filho que vai vir agora e outros que, se Deus permitir, nos dá, é que eles pertençam ao Senhor. É uma frase, uma vez que eu ouvi do Otto, que eu não sei se é dele, mas é melhor ter um analfabeto no céu do que um doutor no inferno. Irmãos, Deus nos guarde da idolatria. Eu encerro dizendo que o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, fala a respeito de nós não termos outros ídolos. E o maior mandamento, o primeiro é esse, e o maior mandamento, que está lá em Marcos 12:30, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa palavra Senhor só é utilizada para o Senhor e para as riquezas na Bíblia. Único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vamos orar? Ó Senhor, graças te damos, porque tu te esvaziaste da tua glória. Tu tinha tudo com o Pai na glória, nada te faltava. E tu abriu mão da tua glória, te fazendo homem, nascendo numa manjedoura. Quando eu olho na tua palavra, Senhor, tu montando um jumentinho. Reis venderiam os seus reinos para o privilégio daquela hora poder estender um ramo àquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu poderia ter entrado de carruagem em Jerusalém, tu veio montado no jumento. Eu olho para ti, Senhor, e me impressiono com o teu amor e a tua graça, com a tua humilhação. Eu quero ser como tu, Senhor. Longe de mim a soberba, o orgulho, a vaidade, a vanglória dos meus irmãos. Santifica nosso coração para ti. Eu faço um pedido a ti, meu Senhor, nessa manhã, que tu torne o nosso coração unicamente teu. Eu quero que tu tenha todo o meu amor, todo o meu amor. Eu quero te amar com tudo que eu sou e tenho, junto com meus irmãos. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo. Pai, nós te amamos e te damos graças por Jesus. Bendito Jesus, nosso Salvador e Senhor. Continua a obra de nos santificar mais e mais à imagem de Jesus. Queremos ser cheios de ti, cheios do teu Espírito, Senhor, para manifestar a tua vida e bom perfume em toda parte. E que em tudo, em todos nós, tu receba toda a glória, porque só tu és digno. Glória ao nome de Jesus. Amém.